Fala galera, chegamos à nossa 12ª aula. Hoje a gente vai fazer na revisão Enem uma aula sobre atomística. Mas antes da gente começar, eu queria pedir que vocês deixassem seus likes, seus comentários. Se você quiser, pode se inscrever no canal. Toda vez que eu postar um vídeo, você vai receber, se você ativar o sininho, você recebe uma notificação e aí você não perde nenhuma aula, beleza? Lembrando que até o final do projeto a gente vai ter feito mais de 200 questões do Enem, tá bom? Bom, a gente vai começar com a atomística, mas uma coisa interessante, não é um assunto muito comum, não é um assunto que fica caindo muito, mas quando cai tem umas questõezinhas interessantes, tá? Ele vai falar do primeiro modelo atômico baseado em método científico. Mas, Fê, esse realmente foi o primeiro modelo? Modelo é uma coisa que eu posso desenhar, que eu posso descrever, que eu posso tirar uma imagem. Sim, esse foi o primeiro modelo científico. Mas não foi a primeira pessoa que usou a palavra, né, átomo, que significa indivisível. A primeira pessoa, o primeiro grupo, né, que usou essa palavra era um grupo que estudava Demócrito e Leucipo, ainda na Grécia Antiga, antes de Cristo. Eles que desenvolveram esse termo átomo, mas era uma questão filosófica, não tinha nada de científico, tá? A partir daí, ficou tudo muito parado, 2000 anos praticamente parado, até que, quando Lavoisier ele vai discutir as leis ponderais, começar a trabalhar com laboratório, ele abre caminho para que outros cientistas consigam fazer os seus estudos com uma base científica um pouco maior, nesse caso utilizando balança, né, já com desenvolvimento, né, de laboratório um pouco mais elaborado. Então, Dalton ele se baseia nas leis ponderais, tanto de Lavoisier quanto de Proust, e começa a trabalhar de forma científica. E aí ele faz vários postulados, e 5 desses postulados estão discutidos aqui. O que a questão quer, na verdade, é saber se esses postulados hoje estariam válidos ou não. Então, vamos lá. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Então, a gente sabe hoje que não. Os átomos são divisíveis, né? Eles têm núcleo, eles têm eletrosfera, próton, nêutron e elétron. Na época dele, era uma bolinha indivisível, indestrutível. Então, essa parte está errada. Todos os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos em massa e em todas as suas outras propriedades. Aqui também temos um erro. Poxa, o mesmo elemento químico é sempre idêntico em massa? Não, existem os isótopos. Isótopos, o elemento é o mesmo, por exemplo, carbono 12, 13, 14, todos são carbonos, todos têm as características do carbono, mas a massa não é a mesma. Então, esse postulado já não está valendo mais. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomo. Daí, ok. Em particular, seus átomos têm obrigatoriamente diferentes massas? Também não. Elementos totalmente diferentes podem, coincidentemente, ter a mesma massa. Hoje a gente chama isso de isóbaro. Então, esse pedacinho está errado também. Um exemplo de isóbaros, potássio de massa 40, cálcio de massa 40. Átomos são indestrutíveis e nas reações mantêm as suas identidades. O termo indestrutível ele pode ser um pouco discutido. Por quê? Eu posso transformar matéria em energia, tá? Então, eu tenho conservação de energia, mas a matéria, parte dela pode ser transformada em energia. Eu não vou chamar isso de destruição, e sim de transformação, né? Então, eu posso considerar átomos indestrutíveis? Se a gente considerar a transformação dele em energia, sim. Houve uma transformação, mas não necessariamente uma destruição. Agora, nas reações químicas, eles têm que manter as suas identidades? E as reações radioativas? Que um elemento se transmuta em outro? Então, isso aqui também não está legal. Aqui está melhorzinha. Átomos de elementos combinam-se com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros e pequenos para formar compostos. Um exemplo disso, água. Eu sempre vou ter 11,11% em massa de hidrogênio, 88,8% em massa de oxigênio. E isso não vai mudar, porque se eu mudar a quantidade ou de hidrogênio ou de oxigênio, ou o composto nem existe, ou o composto não é estável, tá bom? Então, essa de todas
é a mais adequada. Então, dentre esses modelos, aquele que está com mais próximo do que a gente conhece hoje é o 5, tá bom? Então, primeira questãozinha tranquila. E aqui, só para dar aquela recordada, a gente tem a história dos modelos, e aí, como eu falei, modelos científicos, tá? Então, Dalton é aquela história da bolinha maciça, sem carga, né? O pessoal chamava de modelo da bola de bilhar, tá? Aquele modelinho, lembra que ele é maciço, ele é recheado, ele não é oco por dentro, tá? E em 1904, quase 100 anos depois, a gente tem aí o modelo de Thomson, né? A ideia do modelo de Thomson, essa massa rosa aqui, seria um sinalzinho demais aqui, essa massa rosa totalmente positiva, e ele está cravejado de elétrons, e esses elétrons teriam mais facilidade de sair, ele já tinha percebido, né, que os elétrons têm mais chance de sair, então ele faz uma massa também recheada, positiva, cravejadinho de cargas negativas, beleza? Depois, em 1911, aqui a gente já demora bem menos tempo, né? A ciência ela anda um pouquinho mais rápido, e aí a gente tem o modelo de Rutherford. Toma cuidado, que muita gente lê no livro do ensino médio como se o modelo Rutherford-Bohr fosse um modelo único, e não é, tá? A gente tem o modelo de Rutherford, que é o modelo de 1911, onde ele acha, ele tem a percepção, através de experimentos, até o experimento da folha de ouro, que o núcleo ele é positivo e que a parte externa, os elétrons estariam aqui em volta do núcleo, tá bom? Então, eu tenho aqui o início do que ele chama de modelo solar. Um detalhe é que ele não sabe descrever bem essa eletrosfera. Ele sabe que os elétrons estão em volta, se movendo, mas ele não sabe definir bem. Então, ele fala que está em órbitas elípticas. Esse desenho aqui se parece um pouquinho, não sei se vocês já viram o desenho do diminêutron, né? Ele lembra um pouquinho o desenho do diminêutron, né? Então, seria aquele átomo de Rutherford. Depois a gente passa, 2 anos depois, Bohr era aluno de Rutherford, trabalhavam na mesma universidade, e aí ele descreve o novo modelo, mas ele não fala nada do núcleo. Ele, na verdade, vai discutir aqui a parte externa. Ele vai discutir que esses elétrons, eles não estão aleatórios, tá? Eles estão mais organizados do que Rutherford imaginava. Então, ele está organizado em ordem de dentro para fora, com camadas eletrônicas de menor energia na parte interna e de maior energia na parte externa. Então, eu vou nas camadas K, L, M, N, O, P e Q, sendo as primeiras, as mais próximas do núcleo, com menos energia, e as mais externas, né, as últimas camadas, com uma energia um pouco maior, tá bom? Detalhe que isso é uma coisa estranha que os livros trazem e que eu tenho lá minhas discordâncias. Por quê? Se você olhar esse modelo e essa imagem eu peguei, das milhões que tem aí disponíveis na internet, ele mostra esse verdinho aqui como se esse verdinho aqui não tivesse carga. Você vê que não tem sinal, né? Aqui dentro eu tenho o positivo, aqui fora eu tenho o negativo, e ele bota esse verdinho como se não tivesse carga. O problema é que esses são os nêutrons. E os nêutrons, aí é que vem o erro da maior parte das imagens que a gente pega na internet, é que esse nêutron só foi descoberto em 1932 por Chadwick. Então, esse desenho de 1913 aqui não tinha nêutron, tá? Na verdade, Bohr só discute a eletrosfera, o núcleo fica, como Rutherford tinha descoberto, núcleo positivo. Ele não tinha a menor ideia dos nêutrons. De novo, o nêutron só foi descoberto em 32. E aí, olha só, em 1924, Schrödinger vai discutir que, na verdade, essas camadas eletrônicas, elas também não são bem assim. A gente tem, na verdade, orbitais, níveis, subníveis, né? Então, na ordem, né? Se a gente pensar em ordem do mais abrangente para o menos abrangente, a gente teria os níveis, que antes eram as camadas K, L, M, N, O, P, Q, viraram nível 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 na sequência. Então, K, Q, de 1 a 7, esses eram as camadas e se tornaram, né, a partir de Schrödinger, níveis, tá? Só que ele também foi discutir que dentro desses níveis eu tenho divisões, são os subníveis e os orbitais. Então, aqui a gente tem um desenho desse orbital, tá? De novo, Schrödinger, 1924,
Chadwick só veio descobrir nêutron em 32. Então, fique esperto para isso, tá bom? Embora o Enem não cobre data, mas é bom a gente ter uma noção, né, da sequência lógica. Bom, uma outra questão de atomística, essa sim, tem bem mais questões. Esse tipo de questão ela é bem mais abrangente. Tem uma prova, deve ter aí uns 3, 4 anos, né? Eu estou em 2020, deve ter uns 3, 4 anos, que a mesma prova, 3 questões, uma de química, uma de biologia e uma de física, discutiam sobre esse assunto. A de física falava de um LED azul, a de biologia falava da clorofila, que é um pigmento, né, que absorve luz, e a química falava de queima, né, combustão e tal, eliminação de uma luz por conta da queima. As 3 questões na mesma prova, se você soubesse o que a gente vai explicar agora, você conseguia matar. Então, 3 questões aí de brinde com um único assunto. Então, esse assunto aqui, bastante relevante, tá? É de que um teste laboratório vai permitir perceber, identificar cátions metálicos. Quando a gente coloca esse cátion metálico numa determinada luz da chama do bico de Bunsen. A gente vai chamar isso de teste de chama, tá? O teste de chama nada mais é do que você pegar uma solução que tem um determinado metal, colocar no fogo, aquecer essa chama e essa chama vai mudar de cor. Você aquece lá como se fosse um bastãozinho, né, que você molha lá na solução, ou então deixa ele com pozinho da substância na ponta agarradinha, e ele então vai mudar a cor da chama. Normalmente está acostumado com uma chama azulada, né? Normalmente essa chama azulada está ligada a butano, metano, aí tem aquela tonalidade azul que a gente está acostumada, mas a gente vai ver que essa chama pode mudar de cor, tá? Então, a cor observada, que é essa mudança de cor que aconteceu, ela é especificamente por conta de quê? Vamos ler as opções? Mudança de fase sólida para fase líquida do elemento metálico. Não. Normalmente esses compostos são iônicos, temperatura muito alta, a gente não vai discutir fusão. Fusão não é a nossa melhor escolha. Combustão do cátion metálico pelas moléculas de oxigênio. Cara, pode até haver uma combustão. Por exemplo, o magnésio metálico, não é nem cátion, magnésio metálico, no calor ele pode sofrer combustão, tá? Com oxigênio, virar óxido de magnésio. Ele vai emitir essa luz, mas a luz não é por causa da combustão, tá? O calor aí a gente vai utilizar para essa luz aparecer, mas não é a combustão que dá essa possibilidade. Diminuição de energia cinética. Esquece, nem termino de ler. Eu estou esquentando como é que a energia cinética vai diminuir. Não, a energia cinética não vai diminuir. Transição eletrônica de um nível mais externo para um mais interno. Essa opção é interessante. Vamos guardar ela, daqui a pouquinho a gente fala dela. Promoção de elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos. Essa é a distratora. Essas duas últimas opções, a D e a E, elas têm ligação com o que a gente vai discutir, mas a E é uma distratora. Você já aprendeu? Eu já falei isso de distratora nas aulas anteriores, né? Algumas questões a gente consegue botar ótimos distratores. São aquelas opções que a gente escolhe que tem a ver com o assunto que a gente está falando, mas ele não é exatamente o que a gente espera da resposta. Ou tem alguma falhinha ali naquela que você lendo rápido, você se distrai e acaba marcando, tá? Então, a D vai ser a nossa opção correta, tá bom? Então, aqui vai haver uma emissão de radiação eletromagnética. Leia-se luz, ok? Vamos lá. Emissão de radiação eletromagnética, tradução, luz. Uma luz que, coincidentemente ou não, nos metais, ela está na faixa do... Se for um metal, você vai ver a luminosidade. Se for um ametal, existe a possibilidade de que essa visualização dessa luz não esteja na faixa do visível. Se ela não estiver na faixa do visível, mesmo emitindo essa radiação, você não vai conseguir enxergar. Só para lembrar, um pouquinho de física, essa radiação eletromagnética na faixa do visível, ela está entre 400 a 700 nanômetros, tá bom? Então, vamos lá. Olha aqui,
a chama, né, que tá o bico de Bunsen, ó, aqui embaixo, tá vendo? E aqui você vê que eu usei só cloreto. Por que a vantagem de botar só cloreto? Porque aí as cores têm a ver com os metais, né? Então tá aqui, ó, o lítio bem vermelho, o sódio bem amarelo, aliás, esse amarelo vai aparecer numa outra questão. O potássio bem violeta, a gente tem tons diferentes de violeta, tons diferentes de verde aqui, tem tom diferente de amarelo. Você vê que aqui eu tenho bem amarelo, aqui bem laranja, aqui um amarelo mais pálido, não um amarelo mais fosco. 2 tons de vermelho diferentes, então você tem lítio e o estronço em tons de vermelho diferentes. E isso é usado nos fogos de artifício. Então eu deixei uma listinha, não precisa decorar não, tá? Só de curiosidade. Eu deixei aqui uma listinha com vários metais e a cor deles no teste de chama, tá certo? Ah, só comentário. Essa lista não é brasileira, é português, mas não é português do Brasil, por isso que corta com acento, tá? Não tá escrito errado, não. É porque essa lista não é do Brasil, é português brasileiro, tá bom? Só para não se assustarem. Bom, como é que funciona essa emissão de energia, né? Como é que funciona essa emissão de luz? Primeiro, normalmente a gente faz o quê? A gente pega uma canetinha para exemplificar. Vamos supor que aqui eu tenho meu bico de Bunsen. Aí eu vou pegar pode ser um palito de churrasco até, tá? A gente já fez isso com palito de churrasco em escola. O certo seria uma laminazinha de platina, né? Uma alçazinha de platina. Mas se não tiver alça de platina, a gente vai com o que tem, né? Então, o que você faz? Você umedece, vai lá, molha ou na solução direto, se você já tiver uma solução, ou no próprio sal seco. Aí você dá só uma umedecida no palito, vai lá, mergulha ele ou na solução daquele metal, ou dá aquela molhadinha, né? Aquela topadinha no sal seco, aí vai ficar a pontinha dele com aquele elemento. Aí você bota na chama e você vai ver que a chama vai ficar colorida como tá aquela que a gente viu na imagem anterior. O que aconteceu? O calor é uma energia. Quando você dá uma energia, você excita os elétrons. Os elétrons excitados, eles absorveram energia, migraram de um nível interno para um nível externo. Essa era a letra E. Então, ele absorveu energia, a energia que veio do calor, da chama do bico de Bunsen, ele absorveu energia e foi para um estado excitado, ele foi para um nível externo. E aí ele não aguenta ficar lá por muito tempo. O que ele vai fazer? Ele vai voltar, ele vai retornar ao estado original dele. Nesse momento que ele retorna, ele devolve não toda, mas uma parte da energia. Lembrando que ele gasta um pouco de energia para ir, gasta um pouco de energia para voltar, tá? Nessa ida e vinda, ele não vai devolver toda a energia. Ele gastou um pouquinho para ir, gasta um pouquinho para voltar. E essa devolução de energia a gente conhece como uma emissão de onda eletromagnética, também podemos chamar de fóton ou de emissão luminosa, mais conhecida como luz, tá bom? Aí aquelas coresinhas que você viu, na verdade, é quando o elétron volta, por isso que eu falei. A E falava sobre a ida do elétron, e a E falava da ida do elétron e a D falava da volta. Então é a D, porque a D falava do retorno, tá? Não é na ida que ele emite energia, é na volta, ok? Bom, uma última questãozinha, né? A gente vai falar aí da natureza do fogo. Acho que essa não é a última, não. Acho que tem mais uma. Mas vamos lá. Houve entre Demócrito e Dalton, houve aí um gap, né? Que foi discutido por Aristóteles, que Aristóteles falou que Demócrito estava errado, que o átomo não existia, que não era bem isso. E aí ele vai discutir sobre os 4 elementos, né? Durante um tempo, Aristóteles foi visto como alguém, óbvio, extremamente importante, né? Afinal de contas, são os filósofos mais conhecidos do mundo. E até eles erram, tá? Fake news pode vir até de gente super inteligente. E aí ele rola uma fake news. Ele vai dizer o quê? Que, na verdade, a gente tem uma natureza, né, dos elementos. Então, ele fala da natureza do fogo, do ar, da terra e da água. Mais ou menos como se tudo que fosse gasoso
tivesse o espírito do ar. Tudo que fosse líquido tivesse o espírito da água. Tudo que fosse sólido tivesse o espírito da terra. E tudo que causasse modificações, eles ainda não sabiam que era energia, a palavra energia ainda não estava bem descrita, né? Mas alguma força que causava modificações, alterações no estado da matéria, nas características da matéria, ele dizia que tinha um espírito transformador do fogo. E aí, isso ficou por muito tempo, tá? Bom, com o passar do tempo, né, essa noção dos 4 elementos fundamentais, lembra que dos 4, um é energia, né? E aí a discussão aqui vai ser na transformação de terra, água, fogo, ar. O fogo pode ajudar a transformar terra, não terra, mas o espírito da terra em, por exemplo, o espírito da água. Coisas derretem, né? Coisas derretem. A ausência de calor pode transformar água, o espírito da água, em espírito da terra? Pode, a água congela. Então, a ideia aí, né, é transformação de um estado físico no outro, tá? Essa é a ideia do texto. E aí ele fala que do ponto de vista da teoria moderna, esses 4 elementos, essa teoria dos 4 elementos, ela está feita em função de um conceito de partícula elementar, força fundamental. O que é força? Não faço ideia. Elemento químico tá mais próximo. Eu acho que de todos esses aí, elemento químico, eu acho que seria o distrator, tá? Eu apostaria minhas fichas que esse elemento químico, muita gente iria nele. Fase da matéria, afinal de contas, ele está falando dessas transformações, e a lei da natureza. Lei da natureza é vaga a beça, né? Na verdade, o que ele está discutindo são as transformações, né? Transformação dos estados físicos. Por isso que eu falei, não é transformar terra em ar, não é transformar água em terra. Você não vai conseguir fazer isso. São compostos que têm o mesmo espírito da terra, o mesmo espírito da água. Então, eu consigo fazer com que coisas derretam. Então, eu consigo transferir o espírito da terra no espírito da água quando eu derreto alguma coisa. Entenderam? Mais ou menos isso. E aí, outra questão de atomística, por isso que eu falei para você ficar esperto com aquele tom amarelo da chama de sódio, né? Ele aqui vai falar de um assunto super corriqueiro. Eu tô cozinhando lá o arroz, e aí nesse cozinhar o arroz, às vezes uma aguinha escorre, né? Aí aquela aguinha, se você temperou o teu arroz, provavelmente ela vai bater no fogo e vai aparecer nessa água que está escorrendo uma chama que era azul, vai mudar para amarelo. Lembra que eu falei? A chama azul tá ligada a butano, tá ligada a propano, tá ligada a metano, que são os gases que a gente queima no fogão. E aí, quando escorrer essa água, sair, né, de dentro da panela e acabar atingindo o fogo, se ela tiver sódio, se ela tiver sal de cozinha, né, ela acaba gerando um tom amarelo, ela acaba gerando uma luz amarela. Aquela luz amarela que eu mostrei para vocês, né? Então, dessas luzes todas aqui, eu coloquei uma parte da imagem, a luz amarela de sódio, bem típica, tá? E aí ele quer, cientificamente, a gente já viu, acabei de explicar, né? São os fótons, a gente que tinha acabado de ver a imagem. Lembra, vou repetir, um elétron ganha energia, esse fogo que está aqui embaixo, ele dá energia para o elétron migra para o nível mais externo. Na volta ele emite os fótons, que são essas cores aqui, essa iluminação colorida, que também é usado nos fogos de artifício, beleza? Então, galera, por hoje a gente fica por aqui. Dá bastante atenção para esse assunto do fóton, como eu falei para vocês, né? Tem muita questão, né, não só de química, mas de biologia e de física, que também vão discutir essa coisa da emissão de luz. Como eu falei, física falando de LED azul, né, a biologia falando de clorofila, que é um pigmento que absorve essa luminosidade, né? Todas essas questões você conseguiria responder se você soubesse direitinho o que são fótons, o que são essas emissões eletromagnéticas, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você puder, deixa seu like, deixa seu comentário. Tirar dúvida, pode tirar, pode perguntar. Se você não entendeu alguma coisa do vídeo, você pode tirar dúvida. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, fui!